Bom dia, doutora Carolina Marrone. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Graças a Carol. Deus, tudo bem? Que bom. Boa terça-feira para quem está nos ouvindo, né? Com certeza, uma terça-feira que muitos estão pedindo para que a semana passe, outros querem que a semana passe lentamente por conta do pleito eleitoral que vamos ter no próximo domingo, que vai decidir aí a situação do nosso Brasil, né, Carol? Com certeza. E hoje nós temos alguma data diferente, Carol? Hoje nós temos, hoje é o Dia Nacional do Idoso, né? E dia 1º é o Dia Internacional do Idoso. O Dia Internacional ele foi instituído pela ONU, né? E o Dia Nacional do Idoso ele foi instituído no Brasil também para a gente pensar um pouquinho sobre questões de política pública, para a gente dar atenção realmente para uma fase da vida em que a gente tem um crescimento populacional, né? A gente não dava muita importância para o envelhecimento, assim como a gente não dava muita importância para a infância algum tempo atrás, né? A infância passou a ser entendida como uma fase da vida que precisava de atenção há pouco tempo. E o envelhecimento tem tempo menor ainda, né? Então, hoje a gente entende que envelhecer é uma fase da vida, né? É um momento da vida que merece atenção e que deve ser cuidado. Porque ao contrário do que a gente via antes, né? Antes a gente entende assim, a pessoa está envelhecendo, ela está ficando muitas vezes inútil, a gente entendia, né? Uma pessoa que vai ficar dependente, ela vai assumir uma postura passiva em relação às coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Hoje não. Hoje a gente está tendo, assim, está passando por um processo de mudança, né? No sentido de entender o idoso, a pessoa, né? Idosa como uma pessoa ativa, e não ativa no sentido de fazer atividade física. Claro que fazer atividade física é importante, mas no sentido de participar, de atuar na sociedade, seja produzindo, seja disseminando conhecimento, participando de tomadas de decisão. Então, hoje a gente tem um processo de mudança, mas a gente não vai, né? Não vamos nos enganar. A gente ainda tem bastante preconceito, não tem? Com relação ao idoso? Se tem, não, Carol? Sim. Deixa eu fazer aproveitando o tema, você tentando cortar essas ações que muitos dos idosos gostam de estar ativos, tanto na política, quanto na comunidade, quanto em casa, em qualquer local. Isso pode acarretar em uma depressão do idoso também? Pode sim, né? Um dos fatores que preservam a saúde mental e física também das pessoas é manter-se ativa, é participar, né, daquilo que elas gostam, daquilo que faz bem, sentir-se produtivo. E muitas vezes o que a gente observa é que a família, até por uma questão de proteção, entende assim, não, vamos preservar, não precisa trabalhar mais, não, deixa que eu faço para você. Não, pai, mas não vai lá não com aquelas pessoas, né? Ô mãe, não, o grupo da terceira idade, imagina, que é isso, né? Mas assim, a gente precisa, né, ter esse pertencimento, conversar com pessoas que estejam no mesmo momento de vida que a gente precisa sentir que a gente ainda tem o que oferecer, né? Não importa o que seja. Então, desde o idoso que cuida do neto, até o idoso que participa ativamente de questões políticas, que atua, por exemplo, em docência, ou que faz o artesanato mesmo, né? É importante e a gente precisa aprender a valorizar isso. Assim como a adolescência cresceu, e eu já falei sobre isso com vocês, né? Que antigamente a gente nem entendia a adolescência como uma etapa, depois a gente começou a descobrir que existia adolescência. E até por volta dos 18 anos, hoje vai até os 25 e tem gente que vai estar falando em 30 aí. Né? Que bom, né? Pois é, a adolescência... É bom pra gente. Exatamente, a adolescência foi crescendo. Por quê? Porque é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta. O envelhecimento também cresceu. Por quê? Porque a nossa expectativa de vida cresceu. Hoje nós vivemos mais, nós temos mais saúde, né? Então, por uma questão de
desenvolvimento, né, nessa parte de saúde, de prevenção. Então, seja vacina, seja a parte de cuidados básicos, tudo isso aumentou muito, né, assim, em termos de qualidade. E aí fez com que a expectativa de vida das pessoas crescesse. Então, antes a gente falava assim, é o idoso. Pronto, acabou. Hoje não, hoje a gente entende que até dentro desta fase da vida, a gente tem faixas. Então a gente tem o pré-idoso, né? E aí vão querer me matar, porque eu tô quase lá, que é dos 55 até os 64. A gente tem o idoso jovem, que é dos 65 até os 79. E depois dos 79, a gente já tem o idoso de idade avançada, né? Então, assim, até dentro dessa faixa, a gente percebeu que tem uma subdivisão. Por quê? Porque as necessidades vão mudando, porque as características vão mudando, os desafios vão mudando. O Sérgio Reis já falava que mulher de 30 anos já é panela velha. Pois é, entendeu? Nossa! Mas essa questão, voltando um pouquinho sobre o que você falou do familiar, né, de ficar em cima do idoso, é que eu também penso que tem idosos, porque tem uns que perdem o filtro, que volta a ser criança e não por sanidade, porque não tem papas na língua, às vezes vai lá, tá usando a internet, daí hoje em dia muito idoso tá usando a internet, hoje em dia ficou universal, muitas pessoas usam, e daí às vezes perde o filtro, posta coisas que não deveria, porque acha que talvez ninguém vai ver. Então, às vezes, também o familiar tem que ficar um pouquinho em cima, acaba sendo... O filho acaba virando pai do próprio pai, né? Então, ou da mãe, né? Mas aí cabe a orientação. Você falou uma coisa super legal, Jean, que é assim, cada pessoa envelhece de uma forma. Assim como cada adulto se desenvolve de uma maneira, né, a gente tem que lembrar que é um processo. Então, quando a gente pensa numa pessoa idosa, a gente não pensa numa pessoa idosa exatamente igual a outra, né? Depende da minha... Assim, qual foi a minha história de vida? Né? Ao que eu tive acesso? Quais foram as minhas experiências? Que tipo de conhecimento eu tenho? Como o meu corpo está reagindo a esse envelhecimento? Qual é o meu apoio? Né? Como é o meio que eu estou inserido? Qual é esse meio? Né? Como esse meio lida com o envelhecimento? Tudo isso faz diferença. Então, por exemplo, você falou da internet. Né? E se ao invés de criticar ou de podar, a gente começar a orientar, porque para alguns é novidade. Então, e se a gente começar a orientar quais são as consequências, que todo mundo tem acesso, né? Por exemplo, que pode ser enganado, eu tenho visto muito isso, pessoas da terceira idade, que a gente chama, né? Entrando na internet para encontrar relacionamentos e muitas vezes caindo em golpe. Sim. Né? Então, assim, por quê? Porque é um mundo que às vezes as pessoas não dominam. Hoje é comum pessoas de 60 anos que ainda têm, assim, um pequeno conhecimento sobre a internet. Né? Porque eles não, diferente das crianças de hoje, eles não nasceram nessa era. Né? E falando em golpes, temos muitos, né? Final de semana passou uma matéria nacionalmente aí de pessoas que aproveitam de certas situações, principalmente de mulheres, né, para aplicar golpes na internet, com relacionamento. Então temos que ficar mesmo atentos quanto a isso. Temos que ficar atentos aos riscos de algumas doenças, né, mas também não entender que tudo é Alzheimer, sim, que tudo é demência, que porque eu estou idoso, eu estou incapacitado, né? Então, assim, vamos tentar olhar para esse idoso buscando qualidade de vida, oferecer oportunidade para que ele consiga, de alguma forma, contribuir socialmente, né? Entender que nem todo idoso vai querer fazer trabalho voluntário, nem todo idoso vai ter aptidão para trabalhos artesanais, né? Então, assim, vamos pensar no idoso e na pessoa que está envelhecendo como um ser humano, como um indivíduo, como cada um de nós. Somos nós que vamos envelhecer. Né? E quando nós chegarmos na velhice, será que nós gostaríamos de ser tratados como só mais um? Né? Não, nós temos as nossas especificidades e elas devem ser atendidas. Né? Quando a gente fala de política pública, ok, a gente vai pensar em massa, trabalho em massa. Então, vacinação para o idoso, vacinação contra a gripe, né? A do Covid, a gente priorizou os idosos, né? Porque era um grupo mais suscetível. Mas, assim, quando a gente está falando de uma ação familiar, de uma ação comunitária, é importante a gente pensar no indivíduo, né?
Perfeito. Muito bacana. Tá? Só pra gente, assim, não perder o gancho, eu acho que é importante a gente falar que a velhice, assim como qualquer fase da vida, ela tem ganhos e tem perdas. Né? Então, não vamos romantizar e dizer, nossa, vai ser tudo lindo, maravilhoso, mas também não vamos olhar apenas para os desafios que virão. Nem todas as pessoas vão passar pelas mesmas situações e os desafios são diferentes dependendo da família. Então, nós temos desafios que estão relacionados à parte financeira, nós temos desafios relacionados à parte afetiva, amorosa, nós temos desafios relacionados à saúde física, né? E aí, para cada pessoa, a gente tem que levar isso em consideração, mas também mostrar para essa pessoa quais são as habilidades que estão preservadas, o que ela ainda consegue fazer, para que essa pessoa ela seja valorizada por quem ela é. Só esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim para mim, eu perguntei a idade, a gente estava num bate-papo e eu falei assim, mas qual é a sua idade? Né? E aí a pessoa falou assim, não, eu não falo a minha idade. Ainda é tabu? Fala. Então, aí eu fiquei pensando, falei, gente, não falar a idade muda a idade? Né? E o quanto essa fala dessa pessoa demonstrou para mim, assim, a nossa sociedade ainda não está preparada para lidar, assim, muitas pessoas da nossa sociedade ainda não estão preparadas para lidar com o envelhecimento. E aí elas negam. E negando o envelhecimento, a gente se nega a oportunidade de pensar sobre essa velhice e trabalhar sobre ela de uma maneira até lá na frente, uma vida melhor. O pior é quando começa o joguinho, né? Você pergunta a idade, mas quanto você acha que eu tenho? Daí você fica agora, eu jogo pra cima ou pra baixo? se eu jogo muito pra baixo, pode desmerecer, né? Se eu jogo muito pra cima, a pessoa pode ficar chateada. Exatamente. Daí vira uma confusão, você fala, poxa, você tá jogando a responsabilidade pra mim. É uma situação bastante delicada mesmo, como a gente falou, né? Justamente porque na nossa sociedade ainda a gente tem receio de repente falar que a pessoa representa ter mais idade, né? Porque a juventude ainda ela é cara para nossa sociedade, ela é muito cara, né? Tanto que a gente paga esse preço, inclusive em tratamentos de estética, né? Que causam dor, que às vezes causam deformidades, que podem trazer problemas físicos. E a gente paga, inclusive, esse preço. Uma busca inconstante. Exatamente. E a gente paga também na internet usando os filtros, né? Que muita gente... Exatamente, né? Não, eu acho um barato. Outro dia eu vi uma moça que usou tanto filtro, que eu falei, gente, não é ela? Não, temos que perde a feição, apaga, né? Parece desenho animado. Exatamente. E a pessoa, eu acho que olha e se sente bem, fala, não, tá bom, gostei, achei legal. Exatamente. Era como eu queria ser, na verdade. E daí embaixo as amigas, nossa, tá linda, amiga, não sei o quê. Daí você não sabe até onde é amiga, né? Resumindo tudo isso, temos vários tabus ainda a serem quebrados em meio à nossa sociedade, né? Exatamente. E como homenagem ao Dia do Idoso, eu deixo um convite para todo mundo para, assim, sentar e refletir sobre que velhice eu quero ter. Né? Como eu quero envelhecer? Pensando no envelhecer, nesse envelhecer com S, não com C, tá? Um ser envelhecente, uma pessoa que envelhece. Todos nós estamos nesse processo. Então, como eu quero ser quando eu chegar na cidade? Eu achei que você ia convidar pra gente jogar bingo. Podemos jogar bingo, podemos fazer uma roda de conversa. Estou aberta. Mas fica essa reflexão, essa pergunta final que você deixou aí para todos os nossos ouvintes, tanto os idosos quanto os mais novos, os familiares, para você poder pensar não só no idoso que você tem hoje, que você possa ter na sua casa, mas no idoso que você queira ser no futuro, né? Exatamente. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Bom dia para vocês.